Como se poderão motivar as pessoas para adotarem estilos de vida mais saudáveis, não perdendo de vista a prevenção das doenças ligadas ao coração? É isso que hoje vamos tentar perceber, entrevistando o Sr. Dr. Luís Negrão. Encontramo-nos na Fundação Portuguesa de Cardiologia para falar com um assessor médico da Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Sr. Dr. Luís Negrão. Muito bom dia, Sr. Dr. Bom dia. Bom dia, grata por nos ter recebido aqui na Fundação Portuguesa de Cardiologia. Eu sei que o Sr. Doutor tem estado, portanto, na linha da frente da promoção em saúde da Fundação Portuguesa de Cardiologia. É isso mesmo. Nesse sentido, e como tem já muita experiência nessa área, enquanto médico de saúde pública, na divulgação de informação, não é? Nesta área, queria-lhe perguntar, em primeiro lugar, como tem sido estar de facto à frente desta, portanto, promoção em saúde da Fundação Portuguesa de Cardiologia? Okay. De acordo com a sua experiência no terreno, sobretudo, que sei que tem bastante, o que é que nos pode dizer sobre isso? Em termos de rastreios, divulgação de boas práticas em saúde? A Fundação começou em 1980, Sim. 81, 1900, ou 79 ou 80, agora não sei precisar. E o grande criminoso na altura era o sal e a hipertensão. E depois também se juntou o tabaco. E desde então a Fundação tem feito um trabalho de educação, de promoção, de informação, de motivação para que as pessoas reduzam o sal na sua alimentação, para que as pessoas meçam regularmente a sua tensão arterial, para que as pessoas façam uma medicação adequada e vigiem a sua tensão arterial depois da medicação e que as pessoas deixem de fumar tanto quanto possível. Nós temos 34, 35 anos de existência de fundação e agora começam-se a verificar as primeiras mudanças e as primeiras alterações. Isto para dizer que o processo de mudança não é um processo fácil, é um processo que leva tempo. As pessoas não mudam de um dia para o outro, as pessoas mudam de opinião com o tempo, as pessoas mudam de percepção do problema com o tempo, as pessoas tomam algumas decisões com o tempo e as pessoas depois reduzem e alteram o comportamento com o tempo. Sim. E, portanto, tudo isto leva muito tempo. O que é certo é que as nossas campanhas têm vindo a resultar. A hipertensão arterial, que é um fator de risco determinante para o AVC, parece que a população anda um pouco mais controlada do que o que andava há uns anos atrás. Houve um estudo feito pelo professor, que agora não me lembro o nome, o professor... Vila Verde Cabral? Não. Houve um estudo feito em Portugal sobre hipertensão arterial que revelou que metade das pessoas que eram hipertensas não sabiam que eram hipertensas. E metade desses não estavam a fazer medicação. E esse estudo foi atualizado e, ao que parece, estas proporções diminuíram, estas percentagens diminuíram e o que acontece é que temos uma percentagem muito menor de pessoas que estão medicadas e que estão não controladas. O que quer dizer que a tensão arterial está melhor tratada, está melhor vigiada, está melhor acompanhada. E isso resulta também um pouco do trabalho do médico de família, dos médicos assistentes, mas também um trabalho de informação por parte da população. Nós temos neste momento uma proporção de não fumadores, de ex-fumadores, muito maiores do que tínhamos há uns anos atrás. E isso reflete também um trabalho de intervenção e um trabalho de comunicação por parte da Fundação. Comunicação e saúde, lá está. Comunicação e saúde. Portanto, ao longo dos anos nós temos vindo a tentar falar com as pessoas, temos vindo a tentar comunicar às pessoas, porque a mudança não ocorre só porque o médico de família disse o senhor tem que deixar de fumar. A mudança não ocorre só porque o médico disse o senhor tem que tomar estes medicamentos. É preciso que a pessoa reconheça que tem um problema de saúde. Interiorize e que interiorize. E que depois, na primeira oportunidade, mude o comportamento ou faça as alterações que se pretendem. Isto, como disse logo no princípio, isto leva o seu tempo. Isto leva anos a operar. E depois é preciso
que a coisa fique e que fique de vez. Instalável, não é? Ora, nem mais. E que o comportamento, a alteração do comportamento, fique como sendo um hábito e não como uma alteração. Sim. E, portanto, isto faz com que o trabalho da Fundação, ao contrário do trabalho de um clínico normal que está na sua consulta, quando trata uma população, não fica à espera de resultados e de respostas imediatas. Tem que levar anos para que as coisas melhorem, tem que levar anos para que as coisas se modifiquem. E, portanto, o nosso trabalho nunca acaba, porque se há uns que alteraram o comportamento para melhor, há outros que estão a começar a acreditar que aquele é o melhor comportamento. Exato. E esses nós temos que continuar a trabalhar. E, portanto, há aqui um trabalho de... É uma balança de equilíbrio. É uma balança que nunca fica quieta. Sim. E que nós temos que estar sempre a Atentos, tentar não é? alterar esse tipo de situação. Na sua ótica, como é que estas pessoas que estão agora a interiorizar essa mudança e a começar a dar os primeiros passos para a alteração, não é, do comportamento, ou tabágico ou não, como é que essas pessoas poderão de facto, não é ser motivadas, porque se calhar já o foram, mas como é que podem de facto interiorizar e mudar? As pessoas que já têm a noção de que o tabaco lhes faz mal, Sim. já têm a noção que têm, por exemplo, uma hipertensão arterial, que têm um colesterol elevado, e que percebem que têm de mudar, essas pessoas depois precisam do apoio do médico de família. Por isso nós também comunicamos com o médico de família, para que o médico de família e o médico assistente dê continuidade na consulta ao trabalho que nós temos vindo a fazer junto da população. Portanto, nós informamos a população e a população fica bem esclarecida e bem informada junto do médico de família. Exato. E este trabalho depois do doente com o médico de família faz com que a medicação que o doente passa a tomar Sim. seja uma medicação em que ele acredita mais do que o que acreditava quando não tinha a informação vinda da Fundação, e faz com que esta medicação seja mais duradoura e o doente se preocupe efetivamente em manter essa terapêutica e essa medicação. Portanto, Sim. E depois é preciso um trabalho da Fundação a continuar a divulgar e a enaltecer as alterações do comportamento que as pessoas têm vindo a fazer. Fatores de risco, não é? Para que eles percebam que de facto a mudança valeu a pena, para que eles percebam que foi útil a mudança e os sacrifícios que têm vindo a passar para que as coisas melhorem. Portanto, há, digamos que, continuar a informação, não só para mudar o comportamento, Exato. mas para tornar esse comportamento Uma constante. uma constante. Exato. Senhor Doutor, uma pergunta agora no que diz respeito, portanto, ao papel, portanto, falou-me do papel da Fundação, falou-me da questão portanto, a parceria com os centros de saúde médicos de família, não é? No que toca, de facto, por exemplo, nesta mudança em específico das pessoas que ainda não mudaram e pronto, que ainda não conseguiram fazer essa mudança nos seus fatores de risco, como é que eu ia te explicar? Como é que vê um hipotético papel de um psicólogo clínico ou de um psicólogo dentro de outras áreas que não clínicas, não é? Nesta assunção de que é preciso mudar em prol de uma maior longevidade? Como é que vê o papel da psicologia clínica ou outros tipos de psicologia neste âmbito da mudança? A psicologia clínica A sua opinião, sim. Ajuda de facto a que o doente perceba que para fazer a mudança precisa de apoio. Mas mais do que o psicólogo clínico, o psicólogo clínico trata um doente. Um psicólogo clínico ajuda uma pessoa a alterar o comportamento. A Fundação trabalha com pessoas, trabalha com populações. É diferente. E, portanto, Exato. aí o papel do psicólogo clínico, o psicólogo clínico pode dar alguns traços, algumas linhas de orientação em termos genéricos, em termos gerais. Agora, há um trabalho que não tem a ver tanto com a psicologia clínica, mas com a postura do indivíduo dentro do contexto social. Nós somos animais sociais e, portanto, vivemos dentro de uma sociedade. E essa sociedade, nós moldamos a sociedade, assim como a sociedade nos molda a nós. E, portanto, é preciso que a própria sociedade crie e monte uma estrutura social de forma a que o indivíduo efetivamente mude o comportamento. Sim. Eu vou dar um exemplo. Durante a legislação relativamente ao tabaco, há muitos anos que fala que diz que é proibido fumar nos espaços, recintos fechados.
Mas ninguém cumpria. Exato. E o exemplo mais flagrante é o exemplo do metropolitano. Sim. A legislação desde 1997, 98, diz que é proibido fumar nas instalações afetas ao metropolitano. E nessa altura as pessoas só deixavam de fumar quando entravam dentro da carruagem do metropolitano. Porque o que mais havia nas plataformas de embarque do metropolitano eram beatas espalhadas pelo chão. Portanto, as pessoas não fumavam dentro da carruagem, mas fumavam nas plataformas de embarque para as carruagens. Voltou-se a falar, continua-se a falar de tabaco, continua-se a falar dos riscos do tabaco e da prevenção do risco do tabagismo, do tabaco, do fumo passivo, não tão preocupantes com o fumo ativo, mas mais com o fumo passivo. Claro. O que acontece é que a última legislação que está em vigor, utiliza a mesma frase que diz é proibido fumar nas instalações afetas ao metropolitano. E o que acontece neste momento é que as pessoas, quando entram nas instalações, quando começam a descer as escadas, apagam o cigarro em si. Portanto, houve uma mudança de comportamento, mas essa mudança de comportamento, apesar de estar legislada, sofreu alterações em termos de comportamento por dois aspectos importantes. Primeiro, porque se falou muito sobre fumo passivo e fumo ativo e os prejuízos que o tabaco e os riscos que o tabaco dão à saúde. E depois, porque se criou a comunidade onde onde o fumador está inserido, que mudou regras, mudou princípios, e portanto as pessoas sentiram a necessidade de que, ao pé de mim, eu que não fumo, não queria que ninguém fumasse. Grupo de pares. E portanto alterou-se o comportamento. Portanto, há aqui uma intervenção individual, cada indivíduo enquanto pessoa, há aqui uma intervenção da comunidade onde as pessoas estão inseridas, e há aqui uma intervenção que no fundo resulta da divulgação, da informação e da insistência em alterar comportamentos a bem da saúde das pessoas. Portanto, aqui o papel do psicólogo clínico poderá dar umas linhas orientadoras e uns tópicos muito superficiais. O papel do psicólogo clínico é mais direto, junto para cada pessoa. Exato. Não tanto numa perspectiva de populações. Está a ver? Se bem que ele possa contribuir também em termos de traços gerais para essa modificação e para essa alteração. Pronto, eu quando indaguei acerca disto, de facto não era ao nível das massas, mas ao nível mesmo individual. Da mudança individual, se calhar mas de facto ao nível da promoção em saúde, a lato sensu, de facto o psicólogo contribui, não é a peça determinante, digamos assim. Não. Porque... Assim como o cardiologista também não é peça determinante em todo o processo. Não é? Ou pelo menos eu preciso que alguém que me fale sobre os problemas de saúde, sobre o risco de determinados comportamentos. É lógico que o cardiologista é conhecedor e tem a sua experiência da clínica do dia-a-dia, poderá dar algum contributo, mas numa perspectiva global, numa perspectiva cá de cima, não numa perspectiva individual. Portanto, todas as pessoas são úteis à Fundação, todas as pessoas são úteis na transmissão desta mensagem e desta comunicação, desde que falem numa perspectiva global dirigida para uma população. E a linguagem que todos percebem, não é? Que todos percebam. Linguagem essa, de resto, transversal a cada um dos rastreios da Fundação, não é? Da Fundação, lógico. Eu por acaso estive portanto, a fazer reportagem no rastreio da Fundação de Cardiologia, ali em Carnaxide, e de facto a afluência das pessoas e o interesse foram substanciais, de facto. Em relação a esse rastreio em Carnaxide, algum aspecto que queira ressalvar? Habitualmente os nossos rastreios contamos sempre mais com a presença das mulheres, sempre com muita afluência. Habitualmente uma grande afluência das mulheres e de facto encontramos tudo, pessoas com tensões arteriais normais, pessoas com tensões arteriais elevadíssimas, pessoas que dizem-nos, eu nem sabia que tinha a tensão arterial alta e na volta tinham, pessoas que têm o colesterol elevado e que desconhecem ter o colesterol elevado, aparecem-nos, há sempre um ou outro que aparece e nós tentamos encaminhá-los para os médicos de família. Houve um rastreio que a Fundação participou, que aqui às vezes é difícil fazer-se isso, mas é possível fazer. Foi um ensaio que se fez, em que se fez um rastreio à população, dentro de uma empresa, a um grupo específico de trabalhadores. Sim.
mediu-se a tensão arterial, mediu-se o colesterol, fizeram-se uma série de perguntas. Depois fez-se uma campanha de informação e de esclarecimento e de necessidade de alteração de comportamentos. E depois, passado um ano, voltámos a medir a tensão arterial, o colesterol, essas coisas todas. E o que de facto se encontrou foram reduções importantes e significativas na tensão arterial e reduções importantes e significativas no colesterol. Mas não se encontraram alterações muito significativas, não se encontraram as grandes diferenças no que diz respeito à prática regular da atividade física, à alteração do comportamento alimentar, a outro tipo de fatores disto, porque essas têm a ver com o comportamento, enquanto que os outros têm a ver com o medicamento. Exatamente. Ou seja, o indivíduo sentiu-se com a consciência pesada e pensou, bom, eu se calhar devia estar a tomar um medicamento, e passou a tomar um medicamento. Mas o que é certo é que a proporção de indivíduos com colesterol muito elevado inverteu-se completamente comparativamente com os indivíduos com colesterol normal. Tínhamos muito poucos com colesterol normal e muitos com colesterol muito elevado. Nessa empresa? Nessa empresa. E as coisas depois, no segundo rastreio, mostraram que as pessoas passaram a fazer a medicação. As pessoas passaram a ter mais cuidado e a fazer uma vigilância maior. Não alteraram grandemente o comportamento. O seu estilo de vida. O seu estilo. Não fizeram grandes alterações em termos de atividade física, não fizeram grandes alterações em termos de alimentação. Houve 5 indivíduos em 205, houve 5 que deixaram de fumar. E, portanto, houve alguns que ainda conseguiram deixar de fumar, mas o grosso, a grande diferença que nós encontramos foi o respeito pela medicação que o médico de família, que o médico que os acompanha na empresa, prescrevia. E, portanto, isto permite-nos dizer que aqui nesta empresa as coisas estavam muito perto e as coisas estavam ali muito juntinhas umas com as outras. Mas, de facto, fazer o rastreio, alertar as pessoas, olha, você tem o colesterol alto, tem que fazer qualquer coisa, precisava de mudar, levar ao seu médico de família. Depois o médico de família, outra vez, a dar a mesma informação, está a ver? Portanto, e depois, um outro rastreio que a Fundação realize e que faça, o que vai acontecer é que estas pessoas, aos poucos e poucos, mudam comportamentos, aos poucos e poucos, passam a fazer a medicação, passam a ter uma tensão arterial normal e com muito menos risco.